Olá, irmãos e amigos. Esse é um culto especial porque nós vamos parar um momento para dar glórias a Deus pelo dom da vida e também por aquela pessoa que Deus escolheu para, por meio dela, nós viéssemos a nascer. A gente vai agradecer a Deus pela mãe. Hoje é o Dia das Mães. E nesse Dia das Mães nós podemos parar para refletir sobre a expressão maravilhosa que é a maternidade. Somente quem teve o privilégio de gerar filhos é que pode parar para agradecer por esse presente. Mas, por outro lado, quem reconhece a sua genitora, ou na linguagem mais antiga, progenitora, aquela que deu a vida a você, você também pode e deve agradecer. Como eu costumo dizer, o Dia das Mães é um dia, digamos assim, insuficiente para a gente expressar toda a gratidão a Deus pela vida dela. Mas, por outro lado, se nós não fizermos, vamos demonstrar insensibilidade e ingratidão. Por isso, nós vamos, nesse momento, começar este culto orando a Deus, dando glórias a Deus, porque Deus é fiel. A sua palavra não volta vazia. E nós queremos dizer para Deus o quanto somos gratos pela mãe que Ele escolheu para nós. Na verdade, Ele escolheu porque Ele é o Senhor da vida de todos nós. Então vamos orar nesse momento, colocar diante de Deus a vida dessa mulher, dessa mãe, que pode ser mãe biológica, mãe adotiva, mãe portista, como alguns falam, aquelas que são escolhidas, aquelas que escolhem seus filhos só para ter o prazer de dizer, olha, esse é o menino, essa é a menina que eu escolhi para orar por ela, para interceder por ele, para fazer algo em favor de sua vida. Então vamos colocar diante de Deus. E então eu quero aqui lembrar, nesse momento de oração, o que diz a Bíblia no livro de Isaías 66, versículo 13. Como uma mãe consola o seu filho, assim eu os consolarei, diz o Senhor. Então, diz o texto, como uma mãe consola o seu filho, eu assim também os consolarei, diz o Senhor. Então, Deus é tão maravilhoso em sua graça, bondade e amor, que Ele usa a criação feita por Ele mesmo para dizer, olha, é assim que eu quero cuidar de você, é assim que eu quero realmente consolar, diz o Senhor. É esse o exemplo de amor que Deus usa para dizer o quanto Ele ama você. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos orar e agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo presente que cada mulher que gerou filhos e filhas recebeu do Senhor. Vamos orar. Deus de amor, de graça e bondade, muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pelo teu grande amor, que nesta ocasião em que a tua palavra vai ser exposta, que por meio dela o Senhor fale ao coração de tantas pessoas. Quantos estão hoje tendo a alegria e o privilégio de estar reunido com a sua família, com a mãe em particular, para expressar gratidão pela vida dela. Quantos outros estão saudosos pela mãe que partiu há muito ou há pouco tempo atrás. Que nesse momento de lembrança, que haja conforto e consolo em cada coração, vindos do Senhor. E que, ó Deus, a tua palavra seja a tua resposta aos anseios de cada coração. É o que nós te pedimos, é o que já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de ler a palavra e explanar o texto que você está vendo aí, 1 Samuel, capítulo 1, verso de 1 a 11, e também você pode observar que antes da pregação bíblica, o tema, atitudes de uma mãe, de uma verdadeira mãe, é o tema da nossa reflexão. Quero lembrar você que antes da mensagem pregada, teremos uma participação musical, uma música que você pode se conhecer cantar, ou então, enquanto você ouve, orar a Deus para que Ele fale ao seu coração. Quero também dizer, para você que é membro da PIB da Barra, em Duque Caxias, que você pode entregar seu dízimo, entregar a sua oferta através da informação bancária Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix,
981387509. Então você pode entregar seu dízimo, fazer a dedicação de oferta para que nós tenhamos condições de realizar a obra do Senhor. Eu quero dizer para você que no dia 29 de maio, o último domingo do mês, nós teremos aqui na congregação um culto de encerramento do mês da família. Também, 2 dias depois, no dia 31, estaremos encerrando a campanha de 40 dias de oração pelas famílias. São 40 meditações que eu escrevi e os irmãos do grupo da congregação estão recebendo pela oportunidade de ler, de cultuar a Deus em casa. E também, nesse dia especial, nós vamos agradecer a Deus pelos 3 anos da nossa congregação em Duque de Caxias. De fato, o dia foi 5 de maio, mas como foi meio de semana, a gente então resolveu juntar esse pacote de eventos, criar esse momento de celebração. Vamos estar cultuando a Deus. Será um jantar, será o encerramento do mês da família e também uma grande oportunidade para agradecer a Deus por esses 3 anos de obra do Senhor aqui na cidade de Caxias, da PIB da Barra. Queremos também dizer para você que você é nosso alvo de oração e você pode nos dar a alegria da sua presença. O endereço da nossa congregação é Rua Major Correia de Melo, número 705, bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias. A você e a sua família serão bem-vindos. Vamos então ter a participação musical e logo em seguida a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Perto de você, ainda recordo tudo que me ensinou. Quando afagava meus cabelos, ainda guardo no meu peito palavras doces que você falou. Você lutou e persistiu, com todo amor por nós se dedicou. Sem ter recursos nem riquezas, foi no trabalho e na peleja que a todos nós você criou. Hoje não sou mais criança, mas eu tenho a esperança de um dia poder te recompensar. Minha estrada vou seguindo, com meu jeito de menina, do amor de Deus eu vou falar. Mamãe, eu quero tanto te abraçar, o teu abraço me abriga. Mamãe, ninguém jamais vai ocupar o teu lugar na minha vida. Eu vou te amar por toda a vida. Você lutou e persistiu, com todo amor por nós se dedicou. Sem ter recursos nem riquezas, foi no trabalho e na peleja que a todos nós você criou. Hoje não sou mais criança, mas eu tenho a esperança de um dia poder te recompensar.
minha estrada vou seguindo, com meu jeito de menina, do amor de Deus eu vou falar. Mamãe, eu quero tanto te abraçar, o teu abraço me abriga. Mamãe, ninguém jamais vai ocupar o teu lugar na minha vida. Eu vou te amar por toda a vida. Eu vou te amar por toda a vida. Eu sei que eu vou te amar por toda a vida. Muito bem, então vamos para a mensagem da palavra de Deus. Vou ler aqui 1 Samuel capítulo 1, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ofertas ao Senhor dos Exércitos. Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Essa é uma parte de toda a narrativa da história de Ana como esposa e como a mulher que luta por um sonho em sua vida. A história de Ana é muito conhecida. Todos nós que crescemos num lar evangélico ou que já frequentamos igreja por muitos anos, então já temos ouvido alguma mensagem relacionada ao nascimento de Samuel ou à atitude de Ana. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta ocasião, quando nós paramos para celebrar, para agradecer a Deus pelo Dia das Mães. Atitudes de uma verdadeira mãe. Como você já sabe, há mães e mães. Há mães que desprezam seus filhos, há mães que amam intensamente seus filhos, há mães que largam seus filhos pelo mundo afora e aquelas que tentam segurá-lo enquanto puderem. Há vários tipos de mãe. Mas aí vem uma pergunta: qual é ou quais são as atitudes de uma mãe de verdade? Há várias atitudes, de Gênesis, começando com Eva, até o livro de Apocalipse, falando do capítulo 12,
de Apocalipse, falando daquela mulher que estava no deserto, a Bíblia fala de vários tipos de mãe. Mas quais são as atitudes verdadeiras que expressam que essa ou aquela seja uma mãe realmente de verdade? A história de Ana, portanto, é um exemplo clássico de uma mãe ou de uma mulher que tem atitudes corretas e que se torna uma mãe segundo o coração de Deus. Quais são essas atitudes? É claro que, francamente falando, algumas atitudes de Ana precederam a sua maternidade. Ou seja, antes dela se tornar mãe, ela teve algumas atitudes que, de alguma forma, estão implicadas naquela que quer ou que já é realmente a mãe dos seus filhos. Que atitudes são essas? A Bíblia fala da família de Ana com os seguintes componentes: o seu marido Eucana, a segunda mulher de Eucana, que é Penina, e os filhos de Penina. Então, é um grupo de pessoas que compõe a família de Ana. E no meio dessa situação tão difícil, que a gente acabou de ler, tão, digamos assim, competitiva na relação familiar, Ana teve atitudes corretas. E aí vem, insistentemente, pergunto: que atitudes são essas? Como você pode saber se determinada mulher e que tem filhos, de fato, é uma mãe de verdade? Primeira coisa, uma mãe verdadeira é aquela que reconhece os problemas na sua família. É aquela que reconhece os problemas em sua casa. A Bíblia diz que Eucana tinha duas mulheres. Esse é um ponto aqui que eu quero ressaltar rapidamente. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é tão verdadeira que ela não nega os fatos. Ela não esconde falhas de ninguém. Ela mostra as coisas ou cita como elas aconteceram, sem aumentar e sem diminuir. Ela conta a verdade. Então, você pode crer na palavra de Deus. E Eucana era casado com Ana, mas a Bíblia diz que Ana era estéril. E de acordo com os costumes da época, o homem casado com a mulher estéril podia se casar com outra mulher e levá-la para casa. Era o costume da época. O fato de ser um costume não está aqui incentivando a prática ou dizendo que a prática seja realmente aprovada por Deus, mas era um fato. Então, Eucana, casado com Ana, percebendo que Ana era estéril, não podendo gerar filhos, então ele se casa com Penina e a leva para casa. E a narrativa do texto começa dizendo que Penina gerou filhos e filhas para Eucana. Ana, porém, era estéril. E aí a Bíblia diz que todos os anos, quando a família ia para Siló, que era uma cidade importante, não só pela questão cultural, mas sobretudo religiosa, era em Siló que as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Então diz a Bíblia que todos os anos, Eucana, com as suas duas mulheres, Ana e Penina, e com os filhos de Penina, iam todos eles a Siló adorar a Deus. E era costume uma festa, uma refeição ao longo de alguns dias, não era um único dia, vários dias de festança, de adoração, de culto, de celebração. E aí diz a Bíblia que Ana sofria, se angustiava, porque Penina, perseguia, fazia chacota, provocava. A Bíblia diz que Penina tratava Ana como a sua rival, se opunha a Ana, e isso gerou sofrimento, isso gerou angústia, isso gerou dor na vida de Ana. A Bíblia diz que 3 comportamentos indicavam o sofrimento de Ana diante daquela situação. Ela não comia, ela tinha um semblante triste e ela chorava constantemente. Ana sofria. Ana não estava indiferente aos problemas na sua casa. Ana estava, de alguma forma, demonstrando o quanto ela estava sensível diante da situação em que ela vivia com a sua família. Ah, meus queridos irmãos e amigos, quantas mulheres estão indiferentes aos problemas que elas mesmas estão enfrentando.
elas pensam em diversão, elas pensam em gastança, elas buscam caminhos outros para lidar com as suas dificuldades, mas não enfrentam. Você não vai vencer um problema ignorando ou tentando ignorá-lo. Aquela história de deixa para lá, eu não estou nem aí, não me importo. Como não se importa? Ana ainda não era mãe, mas ela já estava sofrendo pelo fato de ser provocada. Talvez você não entenda uma outra questão cultural da época entre os hebreus. Uma mulher, desde a sua infância, era incentivada, orientada, instruída, quando se tornasse jovem, se casar e apoiar o seu marido e fazer com que a família crescesse numericamente. A mulher, portanto, a jovem, sonhava em se casar e ser mãe. E uma jovem que se casasse e não tivesse filhos, era considerada amaldiçoada, era considerada uma mulher sob pecado, uma mulher condenada diante de Deus. Então havia um rótulo, havia uma marca, um estereótipo. É como se Ana, por onde andasse, alguém ou algumas pessoas podem falar: lá vem a mulher estéril, lá vem aquela mulher que não pôde honrar seu marido gerando filhos, essa mulher pecadora, Deus a condenou, ela está sob condenação, essa mulher está realmente privada do privilégio de ser mãe. Então, sabe, essa mulher, se vivesse hoje, seria estampada ou cancelada nas redes sociais pelo fato de ser casada e não ser mãe. Assim Ana estava sofrendo, mas ela não ficou indiferente ao seu sofrimento. Ela não ficou indiferente também ao sofrimento do seu próprio marido, porque ela havia sido casada por ele e talvez, sendo a primeira mulher, ela tinha esse, digamos assim, esse dever pela cultura de gerar filhos para o seu marido Eucana. Então havia um sofrimento provocado por Penina por causa da competitividade, da comparação, havia uma cobrança exterior, por parte dos conhecidos, familiares e moradores da época dela, havia uma cobrança também dela, havia um sofrimento. Aí a pergunta para você hoje: você está sofrendo com os problemas que acontecem na sua casa? Você está sofrendo com os problemas que acontecem no seu casamento? Ou você fica passando o dia inteiro no celular, fugindo da realidade, se esquivando de seus compromissos, passeando, festejando, fazendo aquilo que é até vergonhoso mencionar? Ana não. Ainda não sendo mãe, ela já estava tendo uma atitude de uma verdadeira mãe, porque estava zelosa e preocupada com o bem-estar da sua família e com o seu próprio bem-estar, com a sua felicidade. Mas outra coisa interessante que eu vejo como atitude de uma verdadeira mãe é a de buscar em Deus a solução para os seus problemas. Isso mesmo, buscar em Deus a solução para os seus problemas. A Bíblia diz que todos os anos havia um ato contínuo por parte de Penina, tipo assim, ela comparando a sua vida com a vida de Ana. Eu tenho, você não tem. Eu tenho filhos e filhas e você não tem nenhum. Eu pude tornar Eucana feliz e você não. Havia uma espécie de prazer de provocar sofrimento em Ana. E é interessante como isso acontecia todos os anos em que a família ia para Siló no culto a Deus. Eu queria que quem visse aquela família, digamos, caminhando da cidade onde eles viviam para Siló, talvez olhasse e dissesse uns para os outros: lá vem a família perfeita. Olha só a Eucana com Ana, com Penina, com os filhos de Penina, realmente uma família perfeita. Não é assim que sai no Facebook, no Instagram? Não é assim que aparecem nas redes sociais? Famílias perfeitas, famílias que realmente não têm dificuldade, não têm problema? Nada disso. Havia um caos dentro de casa, havia problemas. Talvez por isso que muitas vezes as pessoas olham para as outras pessoas e para as outras famílias nas redes sociais e sonham: eu queria ter um marido desse ou uma esposa dessa, eu queria ter filhos desse, eu queria ter uma família como esta
dela ou dele, mas não sabe o que está acontecendo dentro das quatro paredes, debaixo do mesmo teto. A Bíblia diz que Ana todo ano sofria, mas aí nos versos 9 e 10 de 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote sentado numa cadeira à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Essa frase final desse versículo 9 de 1 Samuel 1 é muito interessante. Ana se levantou. E o que ela fez ao se levantar? Sabe quando a pessoa está no seu limite? É tipo assim: se eu não aguento mais, eu já não sei mais o que fazer, já perdi condição de pensar numa possibilidade de saída, meus recursos, meu repertório de soluções já se esgotou, eu já não tenho mais condição, eu não sei mais o que fazer. E aí, num momento crítico desse, o que é que algumas pessoas fazem? Desistem. Por que alguns casamentos acabam? Porque as pessoas tentam resolver sozinhas. Elas não oram, elas não buscam a Deus, elas não buscam aconselhamento, elas não buscam orientação profissional na área da saúde mental, elas tentam resolver sozinhas. Aí chega a hora do esgotamento, elas desistem. Quantos casamentos acabam porque o marido, porque a esposa, porque os cônjuges não buscam juntos a Deus? A Bíblia fala que Ana se levantou. Chega uma hora, Deus disse: eu não aguento mais. Ela se levantou, e é interessante, ela não se levantou para afrontar Penina. Ela não se levantou para se vingar de Penina, nos filhos de Penina. Ela não se levantou para cobrar de Eucana atitudes contra Penina ou contra os filhos de Penina. Não. Ela se levantou, diz o texto, e orou ao Senhor. Diz o texto: Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ela se levanta e mesmo com a alma, escute bem o que a Bíblia está dizendo, mesmo com a alma amargurada. Sabe que a alma amargurada é diferente de uma pessoa com mágoa. Uma pessoa com mágoa é uma pessoa que tem uma lembrança ruim sobre determinado fato com alguém. Uma palavra maldita, uma coisa que trouxe prejuízo. Então, eu estou com mágoa de fulano. Eu sei especificamente que fulano fez, que me ofendeu, que me prejudicou, que trouxe sofrimento para mim. Isso é mágoa. Agora, alma amargurada é algo muito mais profundo. É algo generalizado. Enquanto que a mágoa é uma coisa específica, uma alma amargurada é uma pessoa que perdeu a alegria em tudo. Porque quando eu estou magoado com alguém, não quero nem saber de alguém, nem falo o nome, alguns dizem. Não quero nem saber, não quero ver foto, não quero ver nada. Agora, quando eu digo que estou amargurado, nada dá alegria, nada tem sabor, nada tem beleza. E quantas pessoas num mundo tão belo, um mundo tão colorido, num mundo com tantas coisas extraordinárias, há pessoas que estão vendo o mundo cinza, estão vendo os alimentos como algo que não cria apetite, estão se alimentando de coisas deliciosas como se comesse ou mastigasse papelão. Pois é alma amargurada. E diz a Bíblia que Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então, mesmo com tanta dificuldade que você esteja vivendo na sua família, em seu lar, no seu casamento, com seu marido, com seus filhos, ore a Deus, busca a Deus, não cesse de buscar ao Senhor. Você precisa crer que Deus tem poder para intervir na história da sua vida, para mudar a história da sua vida, na sua relação conjugal, na sua relação com seus filhos, na sua relação com a sua sogra, com seu sogro, com seus familiares de longe e de perto. Então, busca a Deus. Ana, diz a Bíblia, buscou ao Senhor. Ela foi uma mãe verdadeira porque ela não desistiu daquilo que era o sonho dela, daquilo que ela entendia ser a razão
de ter se casado, eu quero um filho, eu quero ter uma família, eu não quero mais ficar debaixo do jugo de condenação, de rótulo, de estereótipo, de uma marca ruim, de condenada, de estar sob condenação, de estar vivendo em pecado. Ela ora a Deus, ela apresenta a Deus a sua dor, o seu sofrimento. Nesse dia das mães, talvez você gostaria de estar comemorando ou de ter comemorado de uma outra maneira, de uma outra forma. Talvez você esteja aí com pessoas que você não goste, ou que você saiba, ou que você sabe que não gostam de você. Talvez você esteja aí cortando um prato delicioso, mas com sabor amargo. Talvez a sobremesa que era doce para você é azeda, ruim. Mas não deixe de orar ao Senhor. Busca a Deus de todo o seu coração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13, nas palavras do Senhor: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Cristo também falou em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Então busca a Deus. Problemas podem ter sido criados por terceiros ou até mesmo por você, mas certamente a solução vem do Senhor se você buscar o Senhor de todo o seu coração. Não desista, não desista da sua família, não desista da sua casa, busca a Deus verdadeiramente. Mas outro que eu vejo aqui nessa passagem é que você precisa, uma mãe de verdade, é aquela que crê que Deus tem poder para mudar a sua história de vida. Isso mesmo, mãe de verdade é aquela que tem fé, que crê que Deus tem poder para mudar a sua história, da sua vida, da sua família. A Bíblia diz que Ana fez uma oração longa. Embora aqui sejam poucas as palavras que ela expressa, mas é uma oração muito pesada, carregada de dor, de sofrimento. E o que ela ora? Ela diz assim em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana pede a Deus um milagre. Ela se sentia, mas não era só uma questão de sentimento, era fato. Ela se sentia humilhada. Como disse para vocês, a mulher era estéril, Ana era estéril. E nenhuma mulher que se casa sonhando em ter filhos deseja ser estéril. Ah, meus queridos, que coisa muito estranha, mas exatamente isso que acontece. Muitos dos problemas que nós enfrentamos não são escolhas nossas, mas situações pelas quais Deus permite que a gente passe. Deus, diz a Bíblia, escolheu com que Ana se tornasse estéril ou fosse estéril. Tem gente que às vezes se questiona: por que Deus? Por que, Senhor, estou passando por isso? Não há uma resposta satisfatória. Não há uma solução tão simples. Certas decisões, ou melhor, certas situações pelas quais passamos, não são escolhas nossas nem de outros, mas Deus permite. Não foi Eucana que disse assim: eu quero casar com uma mulher estéril. Como se um homem sonhava em casar e ter filhos? E a prova de que ele queria ter filho, casou com Penina. Ana era a mulher era o seu grande amor. Não é à toa que, quando havia refeição, ele dava porções para, ou melhor, partes da refeição para Penina e para os filhos dela, mas para Ana ele dava porção dobrada, pelo muito que a amava. Ana pede a Deus um milagre, porque ela se sentia humilhada. Imagine uma mulher que não podia fazer parte da roda de conversa de outras mulheres. Imagine uma mulher
que no Dia das Mães, vamos imaginar hoje, visse as suas amigas carregando seus bebês ou seus filhos já crescidos e ela não teria o que apresentar. Imagine uma mulher ouvindo cochichos, buchichos, olha, lá vem a mulher estéril, lá vem a mulher amaldiçoada, lá vem a mulher que está em pecado, mulher condenada porque não pôde gerar filhos. Então ela vivia humilhada dentro e fora de casa. Então ela apresenta a Deus o seu pedido, ela pede um milagre. Um milagre que ela sabia que só Deus podia fazer. Não era má vontade de Eucana e nem disposição dela. Era algo que ela não tinha controle, gerar filhos. Ela, na verdade, ela queria gerar filhos e não podia. E então ela pede a Deus um milagre. Senhor, me dê um filho. Se o Senhor me der um filho, acabará toda humilhação. Se o Senhor me der um filho, se eu me tornar mãe, vai acabar toda humilhação. Naquela época não adiantaria adotar um filho, não adiantaria chegar, digamos assim, num abrigo e ver crianças abandonadas. Eu quero levá-los para casa e eles serão filhos do meu coração. E nada contra, porque naquela época havia também a prática da adoção. Pessoas que abraçavam outros, que adotavam, mas ser mãe biológica era algo muito mais visto e valorizado do que mãe adotiva. Era uma questão cultural. E hoje não é diferente a gente perceber como certos critérios são estabelecidos para que pessoas sejam queridas, amadas e aceitas. A Bíblia diz que Ana então pede a Deus esse milagre. Senhor, eu quero gerar filhos. Eu quero ser realmente uma mãe biológica. Se o Senhor me der este filho, eu não serei mais humilhada, eu não serei mais cobrada, ninguém mais vai me ver como mulher condenada, que está em pecado ou amaldiçoada. Senhor, me dê realmente um filho. Ela pede um milagre. E ela pede algo que é muito correto. Embora ela vivesse em amargura, ela não pede vingança. Ela não pede a morte de Penina, nem a morte dos filhos de Penina, e nem a morte de Eucana, e nem a própria morte. Ela pede vida, ela pede o presente de poder gerar filhos. E aí eu quero terminar essa breve mensagem dizendo para você, a atitude última de uma mãe de verdade é aquela que considera os filhos como bênçãos e presentes de Deus. A mãe de verdade é aquela que reconhece os filhos como bênçãos e presentes de Deus. Veja só o que a Bíblia diz, depois que nasce Samuel, ela tem um período de amamentação, e quando o menino é desmamado, ela vai até a mesma cidade, em Siló, e ela vai com Eucana e com Samuel, seu filho, e ela diz assim no verso 27 de 1 Samuel capítulo 1 e 28, era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ana, com essa atitude, ela reconhece duas coisas. Esse menino é uma bênção. Deus me deu esse presente. Ela é uma bênção, esse menino é uma bênção, esse menino é um presente. É um presente que eu tanto pedi a Deus. Hoje em dia, infelizmente, há mães ou mulheres que estão grávidas e antes do bebê nascer já estão pensando o que vai ser o seu filho, o que vai ser a sua filha. Algumas mulheres na gravidez, ainda nos primeiros meses, estão pensando em abortar, estão pensando em tirar aquela vida que carrega no seu ventre, que estão dizendo eu não quero ser mãe, eu não quero carregar essa responsabilidade. Quantos países, mundo afora, já têm aprovado o aborto em até, nos casos mais estranhos, 6 meses. No 6º mês, abortar. Como é possível ser contra a vida que Deus permitiu que fosse gerada? Ana, ao contrário, reconhece que filhos são bênçãos e presentes de Deus. Mas ela diz uma coisa, não são para mim. Esse menino não é para mim, é para o Senhor. Isso que é atitude maravilhosa. Deus me deu
mas ele vai servir ao Senhor. Deus me deu, mas ele pertence ao Senhor. Essas são as atitudes de uma mãe de verdade. Eu pergunto a você, você que é mãe, está preocupado com os problemas da sua casa? Tem buscado a Deus uma sua resposta? Tem pedido a Deus um milagre? Está vendo ao dom da maternidade como um presente de Deus? Vê filhos e filhas como bênçãos e presentes de Deus? Eu quero orar com você. E você que é filho, que é filha, você já agradeceu a Deus pela sua mãe? Já disse, Deus, muito obrigado pela mãe que tu me deste? Vamos orar agora. Feche seus olhos, curva sua cabeça e diga, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por esta reflexão, que o Senhor me dê a alegria de reconhecer a maternidade como um presente do Senhor. Que o Senhor me dê a alegria de poder olhar para os filhos e filhas como bênçãos do Senhor para a minha vida. E eu te peço, diga agora você que é mãe, pelos filhos, que tu os abençoes, que tu os guardes, e que na minha família a tua boa, perfeita e agradável vontade se realize no nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia das Mães para você que é mãe e você que é filho e filha. Abrace e beije a sua mãe, dizendo, mãe, muito obrigado, porque Deus escolheu você para mim. Que Deus te abençoe e sejam todos felizes, em nome de Jesus. Amém.